Eu vou te perguntar, artigo tem time? Claro. Tudo tem time. Time. Tudo tem time. Até artigo tem time, né? É isso que eu quero Tudo saber tem agora. time. Cara, pensa só. Primeira coisa, assim, quando você vai escrever artigo, você tem que focar no artigo, tá? Tem gente que escreve 3 artigos ao mesmo tempo, ou escreve um artigo e está fazendo um livro, e aí divide a atenção, complicado, né? Então você tem que ter um timing, digamos assim, focado na produção do artigo. E aí Perfeito. 2 coisas são importantes, tá? Primeiro, eu não acho que é bom você escrever um artigo com menos de 25 minutos. Eu acho que 25 minutos é um tempo mágico, digamos assim, para você se propor a escrever um artigo. Não o artigo inteiro, né? Estou falando de uma parte do artigo. Eu acho que menos que isso não é produtivo, tá? Mas é uma questão de regra geral, né? Porque tem gente que quer escrever artigo e faz na brecha, né? Ah, estou saindo aqui da aula, vou fazer 2 minutinhos aqui um artigo. Eu não acredito que isso é bom. Eu acho que o foco ele funciona bem de 25 minutos para cima, tá? Então, às vezes a pessoa não aproveita, ela não cria um timing para a escrita do artigo. Ela engloba a ação de escrita de artigo entre brechas, entre tempos livres, e aí ela não manda o recado para o cérebro de que aquela hora é a hora de escrever o artigo. E aí não dá, né? Aí, às vezes, demora 2, 3 meses, né? Porque o cérebro já notou que você está procrastinando o seu artigo, ele vai na tua, né? Então tem um timing relacionado ao momento da escrita, sabe? E na minha opinião técnica é no mínimo 25 minutos. E todo mundo tem 25 minutos, tá? Assim, eu tenho, você tem, todo mundo tem 25 minutos, tá? Mas tem um timing da sequência, entendeu? Existe uma sequência que é ideal para um artigo. Por quê? Ah, Felipe, como assim ideal? Por diversos motivos ela é ideal. Porque ela aumenta a qualidade do artigo, porque ela reduz tempo de escrita, porque ela aumenta as chances de aprovação e aumenta as chances de retenção. O que é retenção? Quando o leitor for ler o teu artigo, ele fica. Quando a pessoa quiser consultar o teu artigo, ela vai ficar. E aí, se você aumenta a retenção, você aumenta a citação, sabe? A sequência importa tanto quanto o conteúdo. E muitos acadêmicos focam só no conteúdo e ficam longos meses escrevendo, tá? Ai, como é que eu posso melhorar esse verbo aqui? E ficam revisando 50 vezes o conteúdo. E aí já não conseguem mais ter juízo crítico, porque depois que você viciou o teu olhar tantas vezes, você não tem mais juízo crítico. Aí você demora 2 meses, 3 meses. Você deixa de ser um crítico do seu artigo e aí chega um momento que você fala, vou mandar como é que tá assim mesmo. Aí você é reprovado. Por quê? Porque você prejudicou a qualidade do seu artigo quando você turvou a sua visão para as partes que podem ser melhoradas. Fica lendo muito, né? Então, a ausência de sequência, um método, uma sequência que, de fato, contribua para a qualidade do artigo e também para escrever em menos tempo e também para reter mais, ela é complicada, entendeu? Você perde o timing se você não tem uma boa sequência. Primeiro, eu falei de timing relacionado ao momento da escrita. Depois eu falei de timing relacionado à sequência, não é isso? Sim, tem uma sequência. Agora eu vou falar assim de alguns exemplos de problema de timing de dentro do artigo, tá? De coisas, legal. assim, mais pontuais, tá? Exemplo é legal. Mais pontuais, assim, ó. Por exemplo, Dá exemplo, professor. Apresentar a isca no meio do artigo, tá? Para quem não sabe, isca é uma das estratégias mais poderosas de retenção de leitores, tá? Uma das estratégias mais poderosas de retenção de leitores. E o que acontece é que as pessoas focam no conteúdo e não focam na retenção, né? Aí ficam lá, meu artigo teve 1.000 acessos, que honra. Quantas citações? 0, né? Por quê? Não tem isca. Ou bota a isca no meio, não bota a isca no momento que a isca tem que entrar, tá? E a isca tem que entrar na introdução. Primeira coisa, isca, tá? Se o teu leitor não fica no artigo, para que você está escrevendo artigo? Só para publicar, só para pontuar? A gente tem que colocar o artigo no mundo para ele ser lido, ele ser citado, ele ajudar outras pessoas, né?
senão não adianta. Então, isca no meio, isca no final, já era. Timing errado. Outro exemplo de timing errado. Usar citações diretas ou dados na introdução. Os dados que você pretende apresentar da sua pesquisa, do seu resultado de pesquisa, você bota na introdução. As citações diretas você coloca na introdução. Timing errado. Outro exemplo de timing errado. Vai e vem. Vai e vem. O artigo fica indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Pô, faz um negócio organizado, uma sequência organizada do argumento. Né? Isso às vezes acontece com quem quer fazer cronologia no artigo, mas não respeita a própria cronologia que se propôs a fazer. Né? Outro exemplo, misturar teoria, dados e o autor. Né? Mistura tudo. Mistura tudo. Tem certas partes do artigo que puxam mais para uma discussão teórica. Parte de, por exemplo, de referencial teórico, capítulos teóricos. Né? Tem certas partes do artigo que puxam mais para uma discussão empírica, são os capítulos empíricos. Você apresenta os dados. E nessas duas partes, não pode ter autor. O autor é um mestre de cerimônia. O que acontece? Muita gente fica dando opinião do início ao fim no artigo. E aí você não sabe se é a pessoa que está falando, se são os dados que estão falando, ou se é a teoria que está falando. Né? E outro exemplo de timing, dá para ficar o dia inteiro. Apresentar dados na conclusão. Ao invés de apresentar os dados onde? Nos capítulos ou no capítulo destinado aos dados, tá? A pessoa está apresentando onde? Na conclusão. E aí é aquela história. Você está reabrindo a discussão quando era para você fechar a discussão.